Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vamos iniciar hoje com o primeiro tópico desse capítulo, primeiro item desse capítulo, que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, onde Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, pessoal, essa parábola, ela tem um simbolismo muito complexo e muito profundo. A gente precisa, em primeiro lugar, esclarecer os símbolos, né? O que representa ali cada figura que aparece nessa parábola. Porque Jesus ensinava por parábolas, a gente já disse aqui, para que o povo pudesse ter uma compreensão inicial dos ensinamentos, já que o povo não estava preparado para receber ensinamentos esotéricos, vamos dizer assim, ensinamentos que nesse caso, por exemplo, né, Jesus está falando de quê? Jesus está falando do mundo interior, que é uma coisa muito abstrata. Então, para tornar isso mais concreto, ele começa descrevendo esse mundo interior como se fosse a vinha, né? Ou seja, o que é a vinha, né? A vinha é aquele lugar onde você cultiva as uvas, né? Para que elas deem uvas, né? Então ele compara aí o nosso mundo interior com essa vinha, ou seja, com um campo a ser cultivado, né? E ele diz que tem um Senhor que é dono dessa vinha. Quem é esse Senhor, dono da vinha? É Deus, né? Deus que cria o mundo, que cria os espíritos e que cria as condições para que os espíritos evoluam, né? Então vocês perceberam que o Senhor da vinha, ele sai convidando os trabalhadores para trabalharem nessa vinha, né? Só que ele não convida todos ao mesmo tempo. Tem um que ele convida na 6ª hora, outro na 10ª hora, cada um numa hora, né? Mas ao final ele remunera todos com o mesmo salário. E aqueles que chegaram nas primeiras horas para trabalhar, vocês perceberam lá no final, eles reclamam. Eles falam,
poxa, nós trabalhamos muito mais que esses outros que chegaram por último e você está pagando o mesmo salário para nós? Né? E aí o que o Senhor diz para eles? Ele fala assim, ué, vocês estão me criticando porque eu sou bom? Vocês não receberam o que eu combinei? O combinado não era 1 denário para vocês e eu não estou pagando 1 denário? Né? Aí o que é esse 1 denário? O que é esse salário? Esse salário é a perfeição espiritual. Ou seja, não importa se o espírito começou a jornada evolutiva mais cedo ou mais tarde. O ponto ao qual todos chegarão é a perfeição espiritual. Ou seja, aquela pureza na qual todas as obscuridades mentais e todas as emoções perturbadoras foram purificadas. E o prêmio por esse processo de purificação vai ser a paz. Aquela paz que Jesus diz que o mundo não pode dar, porque é aquela paz que não se abala. É aquela paz que permanece independente das circunstâncias. Né? Ou seja, em outras palavras, aquele tesouro que as traças não roem e a ferrugem não come. Então, quando Jesus conclui essa parábola dizendo que o Senhor chama a atenção daqueles que reclamam por estarem recebendo o mesmo salário que receberam os que chegaram por último, Jesus está querendo dizer com isso que não importa o momento em que nós atinjamos a iluminação, os frutos da iluminação são os mesmos, né? Porque no final das contas, quando a gente atinge o estado de perfeição espiritual, esse é um estado onde já não há mais uma percepção de tempo e espaço, né? A perfeição espiritual é um estado de mente atemporal, não tem mais essa coisa, cheguei primeiro, cheguei por último. Por isso que Jesus, no final, conclui dizendo, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque a gente, ao atingir a perfeição espiritual, a gente supera a dualidade. Não tem mais essa dualidade, primeiro e último. Não é? Então é essa a lição, né, que é passada pela parábola no seu final, quando o Senhor diz para aqueles que reclamam que eles não deveriam reclamar, porque no final das contas, qual a diferença que faz? Né? Eles terem começado primeiro a trabalhar ou começado por último. Eles atingiram a mesma paz, né? Eles atingiram o mesmo processo de dissolução do ego. Não existe mais um eu ali para criar sofrimento, para criar aflição, para criar conflito. Todos estão gozando da mesma paz, então não tem do que reclamar. É claro que o espírito que chegou à perfeição não vai reclamar, né? Jesus criou uma parábola, vamos lembrar, né? Ele quis passar um exemplo para aquele povo que ainda estava num estágio muito incipiente de compreensão. Eram ainda pessoas que precisavam de lições, vamos dizer assim, do pré-primário espiritual, né? Do jardim de infância espiritual, ok? E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu consegui num blog espírita, que fala sobre o simbolismo, né? A riqueza do simbolismo dessa parábola, né? Eu achei muito importante a gente dissecar bem o simbolismo dessa parábola, porque ela tem uma importância central dentro da doutrina espírita, uma importância sobretudo para esse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Então, eu colhi essas informações desse blog espírita e vou agora colocar aqui para vocês um pedaço e na semana que vem a gente conclui, né? Mas vou colocar aqui só o início desses comentários, onde se diz o seguinte, ó, parábola dos trabalhadores da última hora. Esta parábola de notável simbolismo discorre sobre o convite ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. Aqui nós podemos compreender, pessoal, essas categorias de servidores como categorias de espíritos. Por quê? Porque todos os espíritos, independentemente do seu grau de evolução, são convidados a trabalhar na seara de Jesus. São convidados a iniciar um processo de prática espiritual. Não tem ninguém que seja excluído disso. Tanto é
que a gente percebe que Jesus dava ensinamentos mais avançados para os seus discípulos, que já estavam karmicamente mais preparados para receber ensinamentos mais profundos, mas ele também ensina o povo através de parábolas. Ele não nega o ensino para ninguém. Então, as diferentes categorias de espíritos são convidados a trabalhar na seara do Senhor. E essa seara do Senhor é o que é? O nosso próprio mundo interno. Todos são convidados a purificar seu mundo interno. Todos são convidados a superar seus pensamentos negativos, suas vibrações pesadas e suas emoções perturbadoras, né? E aí o comentário segue dizendo: o dono da vinha disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde deve atuar, a forma e o valor da remuneração. Este trabalhador recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. Olha que coisa interessante. O que está dizendo aqui o comentário nesse parágrafo? Que cada um de nós renasce num ambiente propício à sua evolução espiritual. Todas as facilidades e dificuldades que encontramos ao longo da vida são aquelas das quais nós necessitamos. Ou seja, nós somos colocados no campo que nos foi destinado, sem tirar nem pôr. Não falta nada e não sobra nada. Daí porque os ensinamentos evangélicos e, por consequência, os ensinamentos espíritas dizem que nós devemos banir da nossa mente e da nossa fala qualquer impulso de reclamação e substituir o impulso de reclamação por gratidão, por agradecer que tenhamos sido colocados nas condições kármicas ideais para evoluirmos em direção à perfeição espiritual o mais rápido possível. E aí o comentário segue dizendo: o reino dos céus é o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. O ser humano atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Então vocês lembram lá, pessoal, que Jesus começou a parábola dizendo que o reino dos céus se assemelha a uma vinha? Pois bem, o que o comentário aqui está nos esclarecendo? Que esse reino dos céus é o estado de plenitude espiritual, né? E que esse estado de plenitude espiritual, chamado reino dos céus na parábola, só vai ser atingido por meio de conhecimento e de transformação moral, que o Espiritismo diz que são as duas asas que nos levarão ao estado de angelitude ou perfeição espiritual. Com uma asa só o pássaro não voa, com uma asa só o espírito não atinge o estado de completude espiritual. Ele precisa de conhecimento e de transformação moral. Ele precisa de compaixão e sabedoria, né? Ele precisa de desenvolvimento intelectual e de amor, as duas asas que nos conduzirão à perfeição. E aí o comentário segue agora esclarecendo a questão das horas que Jesus menciona lá na parábola, né? Porque o dia judaico ele era marcado a partir das 6 horas da manhã. O meio-dia, às 12 horas, era chamado a hora sexta. Então, a hora sexta para o dia judaico era o meio-dia. A 1/10 hora, ou seja, a 11ª hora, correspondia às 5 horas da tarde, que na tradição judaica era a hora de largar o trabalho. Era aquela hora em que as primeiras sombras da noite começavam a baixar. Então aqui a gente vai entendendo, vai se localizando dentro da parábola, né? Por quê? Porque vocês perceberam que os últimos trabalhadores que o Senhor da vinha chamou, ele chamou na 1/10 hora, ou seja, na hora que já estava ali todo mundo se recolhendo e se preparando para descansar. Mas mesmo esses trabalhadores, como eles se dedicaram, como eles se empenharam, eles também receberam o mesmo salário dos outros que começaram lá na 6ª hora, que é o início do dia judaico. E o que isso quer dizer? Quer dizer aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Que não importa o momento em que o espírito atingiu a iluminação. Na hora que ele atingir, o resultado será o mesmo daqueles outros que atingiram antes,
Porque nessa hora, como eu já disse, e vou aqui repetir que é importante a gente cultivar essa mente que transcende a dualidade, quando a gente atinge a iluminação, não existe mais primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem último. Não existe mais dualidade, não existe primeiro e último. Não existe começo e fim, né? Existe um estado atemporal de paz e de plenitude que nós só vamos entender quando chegarmos lá. Não dá para descrever em palavras, não dá para explicar. Ele é penetrável, ele é alcançável, mas ele não é explicável, né? E aí o comentário segue dizendo que o Senhor da vinha, o pai de família, é Deus. E a vinha somos todos nós, a humanidade, o campo de aprendizado que assinala a via de progresso dos povos e de cada indivíduo. Em resumo, a terra é a vinha de Jesus. E o trabalho representa a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Então vejam, aqui está esclarecido todo o simbolismo, né, da parábola, elemento por elemento, né? Por quê? Porque aqui ele mostra que a vinha somos todos nós, a humanidade, ou seja, o que tem que ser cultivado? O coração da humanidade através de quê? Através do cultivo do coração de cada indivíduo. Lembram quando nós sorteamos aquela mensagem no campo da vida? O que dizia Emmanuel ali? O campo da vida é o nosso mundo interior. Se cada ser humano purificar seu mundo interior, a humanidade como um todo estará purificada. E a vinha, né, que é o símbolo aqui que representa a humanidade, estará na plenitude da sua florescência espiritual, né? E ele ainda diz também, né, como vocês viram aqui, né, que o trabalho, qual é o trabalho? O trabalho a que se refere essa parábola, ele simboliza a aquisição das virtudes, a aquisição das qualidades espirituais sem as quais não atingiremos a perfeição espiritual. Então nós falamos aqui agora há pouco, na nossa segunda parte, sobre as 6 perfeições, não é isso? Né? Então temos que cultivar generosidade, temos que cultivar moralidade, temos que cultivar paciência, perseverança, concentração, sabedoria, para que através da aquisição dessas virtudes, criemos um alicerce a partir do qual possamos construir a casa da nossa iluminação, né? Da iluminação das nossas mentes. E aí o comentário segue dizendo: a meta divina é a busca da perfeição, evolução espiritual definida desde o início do processo de humanização do princípio inteligente, quando os espíritos eram simples e ignorantes. Então vejam que essa perfeição que nós tanto buscamos, ela já está dentro de nós, ela já foi plantada como semente dentro de nós desde o princípio, né? Lá no iniciozinho de nossa evolução, como princípio inteligente, já estava ali presente, né, disponível essa semente de perfeição que nós agora buscamos. É por isso que essa busca é interior, porque essa semente está aqui, está em nossos corações e em nossas mentes, né? E é por isso que o comentário vai dizer que as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Ou seja, nós que já estamos aqui trabalhando para compreender os ensinamentos espíritas, precisamos cultivar esses ensinamentos com constância, porque sem constância não se obtém resultado, com desinteresse, porque se não houver desinteresse, o ego toma conta e se orgulha, e esse orgulho se transforma num obstáculo, né? O orgulho espiritual talvez seja um dos obstáculos mais difíceis de superar, né? Então tem que ser com desinteresse, ou seja, não devemos cultivar os ensinamentos para dizer, tá vendo, olha, eu sei muito mais que esse pessoal aí, olha, tá vendo? Eu conheço o fenômeno mediúnico, eu estudei toda a literatura espírita. Não, tem que ser com desinteresse e também com boa vontade e com muito esforço, né? Porque se a gente não empenhar esforço e energia, obviamente não atingiremos a meta, né? E aí, o comentário diz ainda que os obreiros do Senhor são os trabalhadores da seara de Jesus, os espíritos que renascerão durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. O trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. Então vejam, pessoal, como essa parábola
ela traz uma mensagem direta para nós espíritas. Por quê? Porque aí Jesus estava se referindo aos trabalhadores da última hora como os trabalhadores desse período que estamos passando agora, em pleno século XXI, que é o período em que o planeta está passando do estágio de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, né? E nós, obviamente, ao reencarnarmos, assumimos lá, antes da nossa encarnação, o compromisso de trabalharmos para difundir os ensinamentos espíritas de modo a que a maioria de seres possível tenha acesso a esses ensinamentos e possam, consequentemente, trabalhar na obra da sua própria autorregeneração e também contribuir para a regeneração do planeta, né? Então nós temos sempre que nos lembrar que, como espíritas, nós somos exatamente esses trabalhadores da última hora, ou seja, esses trabalhadores que se comprometeram a realizar suas tarefas de divulgação da doutrina com dedicação, com sacrifício e com amor. Lembrando que essa divulgação da doutrina, ela se dá sobretudo e acima de tudo pelo processo da nossa renovação interior. Porque à medida em que nos renovamos interiormente, à medida em que adquirimos e cultivamos virtudes, nós passamos a ser uma fonte de luz, passamos a ser uma fonte de vibrações mais puras que vão influenciar todo o nosso meio circundante e que pelo efeito multiplicador, né, que tem o exemplo e a própria energia, ela vai transformando aqueles que conosco convivem mais proximamente. Esses, por sua vez, vão transformar outros e outros e outros, e dessa forma os ensinamentos se multiplicarão, e mais do que os ensinamentos, os seres, cada vez em maior número, terão uma oportunidade de trabalharem nessa seara, nessa vinha, que é esse campo de trabalho do planeta que agora se transforma de planeta de provas e expiação em planeta de regeneração.